de uma compreensão que eu elaborei. Eu não conheço o que mais ninguém conhece. Tudo que eu conheço, apenas eu conheço. Ainda que nós tivéssemos 3.000 pessoas lendo o mesmo texto, aprendendo a mesma lição, resultaria daí 3.000 conhecimentos diferentes. Porque aquilo que eu conheço através do que eu sou. E cada um de nós é um. Portanto, cada um de nós conhece sob uma ótica que é intransferível, que é pessoal. Então, enquanto nós todos pensarmos sobre o Evangelho o mesmo, significa que nós estamos apenas informados sobre aquele conteúdo, mas não que nós tenhamos nos formado a partir dele. Porque nos formar a partir dele é elaborarmos esse conhecimento. Sem isso, nós somos dotados de erudição, em que os textos da erudição contêm o Evangelho, ou os Evangelhos. Mas não quer dizer que nós o conhecemos. Então, neste ano de 2014, esses textos completam, o nosso texto do Evangelho completa 150 anos. Quando Kardec organizou o Evangelho, nós achávamos que conhecíamos o Evangelho porque sabíamos repeti-lo há 150 anos. E aí vem a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, passam-se 150 anos, cá estamos nós novamente com o mesmo livro nas mãos e ainda pensamos que o que devemos em relação a ele é conhecer o seu conteúdo nesse sentido de poder reproduzir as palavras. Será que não é hora de nós aqui reunidos hoje fazermos uma reflexão sobre o que representa o Evangelho no século XXI? Será que ele representa hoje o mesmo que representava em torno do ano 100, quando eles, entre 70 e 100, quando eles foram anotados? Será que representava o mesmo em 1864, quando foi organizado por Kardec? Se nós estivermos respondendo sim a essas questões, nós estamos negando uma premissa básica da doutrina espírita, que é aquele ensinamento que diz que nós somos espíritos em processo evolutivo. Nós somos espíritos numa progressão evolutiva ininterrupta. E então, se hoje, 21 séculos depois, nós vamos por 20, né, se contarmos o primeiro como o ano da elaboração, se 20 séculos depois nós ainda queremos reproduzir o Evangelho, acreditando que aqueles atos que lá estão é a única coisa que eles têm a nos ensinar, nós estamos parados no tempo há 20 séculos. É muito tempo para estar parado. Nós não ficamos parados 20 séculos em nenhum aspecto da nossa evolução. Por que ficaremos parados 20 séculos no aspecto mais importante, que é a prática da religiosidade? Que é o desenvolvimento desta emoção, deste sentimento, que nos faz caminhar na direção de Deus, que nos faz buscar os caminhos que nos aproximam do Pai. Então, ou nós admitimos que somos espíritos em processo evolutivo, que temos progredido ininterruptamente e devemos entender esse Evangelho hoje de maneira diferente, ou nós vamos ter que fechar para balanço e adotarmos alguma outra conduta, porque nós estamos tentando compatibilizar coisas que são incompatíveis. Então, nós podemos começar essa reflexão estabelecendo que essa premissa da doutrina espírita, ela não pode ser derribada por nada. Nós somos espíritos em processo ininterrupto de evolução. Nós estamos caminhando numa progressão evolutiva que nos faz a cada minuto melhor do que éramos no minuto anterior. Não precisamos nem de um dia para nos tornarmos melhor. Precisamos de um átimo de tempo, que é aquele tempo no qual nós nos convencemos que podemos melhorar.
E é desses pequeninos fragmentos de tempo em sequência que fazemos a nossa vida. É através desses inúmeros atos de retificação de conhecimento de si mesmo que nós estamos evoluindo. E progredimos infinitamente. Portanto, temos que dar esse caráter de progresso em todos os aspectos de nossa vida. Notadamente na prática da doutrina espírita, que é uma doutrina absolutamente progressista. Diz lá Kardec que se no meio de inúmeras verdades houver uma única mentira, que se recuse tudo, mas que não se admita nenhuma única mentira. Diz ele em O Livro dos Médiuns, que em qualquer aspecto da doutrina espírita, que a ciência esteja provando que a doutrina está equivocada, que se corrija a doutrina, porque o fato se impõe por si mesmo. A realidade se impõe por si mesmo. Tudo isso nos ensina a doutrina espírita. Portanto, nós não podemos ser espíritas querendo realizar práticas tal como descritas nos textos que venhamos a usar. Não importa qual seja esse texto. Todos os textos que estudarmos terão que servir como base para formarmos um conhecimento compatível com o nosso progresso evolutivo. Não podemos entender que se Jesus em determinado momento diz lá no Evangelho, conta a história do cidadão que mandou que seus empregados fossem à rua buscar quaisquer do povo para compor uma mesa de bodas, e depois achou ruim porque não estivessem vestidos para bodas, que nós possamos fazer o mesmo. Porque essa narrativa, ela é eivada de alegoria. Não só essa, mas inúmeras outras. Todas as parábolas são alegorias. E se nós não virmos o quanto elas são alegóricas, o quanto são metafóricas, para irmos buscar a essência escondida por trás dessas palavras, nós ficaremos repetindo o Evangelho sem nunca entendê-lo. Como entender? Muito se pedirá a quem muito foi dado. É isso a frase? De repente até eu já não sei mais. Né? Como entender que o cidadão que guardou os talentos, enterrando os talentos na terra, não possa ser remunerado adequadamente por tanto cuidado? Como? Como entender que o rico não passará nas portas do céu e seria mais fácil um camelo atravessar o fundo de uma agulha? Ou não é agulha, ou não é camelo, tem alguma coisa errada. Certo isso? Então, eu preciso entender, além da narrativa alegórica, eu preciso desfazer o aspecto metafórico e achar a verdade no Evangelho. E essa verdade, ela vai variar com o tempo. Não na sua essência, mas vai variar na sua prática. E é isso que nós precisamos entender. Que no Evangelho não tem um rol de condutas para serem decoradas, mas tem um infinito rol de condutas a servirem de base para nossas ações. O que tem ali são exemplos, não são ensinamentos para formar o nosso intelecto. São exemplos para formar a nossa emoção. São exemplos para formar o nosso sentimento. E devemos começar entendendo que o Evangelho segundo o Espiritismo não é nenhum Evangelho novo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho segundo toda e qualquer religião. Qualquer um poderia ter escrito o Evangelho segundo o catolicismo, o Evangelho segundo o metodismo, segundo... Estão me faltando palavras. Enfim, todos os demais ramos. E seria igualzinho o nosso, naquilo que reproduz os textos evangélicos. Seria muito diferente do nosso, naquilo que se depreende do texto evangélico. Mas o texto evangélico, transcrito em nosso evangelho, é o mesmo Marcos, é o mesmo Lucas, é o mesmo Mateus, é o mesmo João, de todo e qualquer Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é, segundo o Espiritismo,
no uso que é feito, no aprendizado que se busca, mas não é segundo o Espiritismo no seu conteúdo original. Todas aquelas transcrições, qualquer um de nós que abra a Bíblia no Novo Testamento encontrará exatamente como está ali. Mas o que fez Kardec? O Evangelho tem uma série de conteúdos, tem as narrativas, tem as parábolas, tem a descrição dos milagres, tem as ideias que embasaram dogmas e tem o ensinamento moral. Tudo isso a gente percebe nos Evangelhos. Esses 4 primeiros itens são itens altamente suscetíveis de confusão, de conflito e de dissensão. Cada religião vai analisar esses 4 aspectos de maneira diferente, mas o ensinamento moral não. Nenhuma pessoa poderá ler. Quando alguém te bater na face esquerda, ofereça também a outra, e não perceber que o que está sendo ensinado aí pode ser resumido numa palavra só: perdoe. Não tem como entender isso. Quantos de nós dizemos assim, nós não podemos seguir esse ensinamento evangélico, porque nós não somos Jesus? Nós já não dissemos isso? E nós já não ouvimos isso? E, no entanto, nós podemos o mesmo que ele pôde. A única diferença é de grau. É só isto. O que nos difere em relação a Jesus é o grau de aperfeiçoamento, mas não a competência de virtudes. Temos o mesmo conteúdo de virtudes que ele e qualquer outro espírito tem recebido direto de nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. Não no sentido de que Deus seja um homem de barbas longas e cabelo grisalho apoiado no bastão, mas no sentido de nossa natureza espiritual. E porque nós somos idênticos em nossa natureza espiritual, nós somos identicamente dotados de virtudes. Dotação que ignoramos. E porque ignoramos, não exibimos. Quando nós nos convencermos do quanto somos virtuosos, todos veremos em cada atitude um dos outros um teor de virtude que nos surpreenderia se nós ainda nos mantivéssemos ignorantes. Em Jesus, tudo isso era patente, porque ele se conhecia e, se conhecendo, podia exibir as virtudes que o Pai lhe concedera, no seu grau máximo, enquanto nós ainda as exibimos em graus menores e distintos em cada um. Então, nós podemos o mesmo que ele pôde, com diferentes graus. E quando ele nos diz, se alguém lhe bate numa face, lhe ofereça outra, se alguém lhe pede, não sei que peça de roupa, ofereça também a capa. Eu não estou fingindo que não sei não, gente, eu não sei mesmo, tá? Repetir as palavras, eu só consigo entender a lição. Está nos ensinando, no primeiro caso, oferecer a outra face, não é dizer, agora bate aqui também. É simplesmente não revidar. Se alguém me bate e eu não ergo a mão para bater de volta, eu já estou perdoando. Se alguém me ofende e eu não retribuo a ofensa, eu já estou perdoando, porque não é o ato de bater fisicamente. É qualquer injúria, é qualquer desavença, é qualquer ato de que a gente acha que é um ato de humilhação, que é um ato de arrogância, que é um ato pedante. Quantas vezes, como se diz na gíria, passamos recibo? E quando passamos recibo, nos magoamos.